Muito bem, você, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês, meus amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, nós queremos lembrar que a Web Rádio Estação da Luz aqui de Natal transmitiu um programa muito bom, programa Espírita, um mergulho no pensamento de Leon Denis, com Niceia Rosa, Luiz Lodi, Terezinha Guimarães, Valéria Tavares e Paulo Barragatti. Transmissão da Web Rádio Estação da Luz, trabalhos técnicos de Elielso Tavares. Nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas. Os programas oriundos da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e outras obras mais. Nós já aglutinamos aqui para que você encontre aquilo que atenda às suas necessidades para seu lazer, seus estudos e suas pesquisas. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia, mas vamos ao programa Um Mergulho no Pensamento de Leon Denis. Programa simplesmente imperdível. Muito obrigado e vamos ao programa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Boa noite, amigos, queridos ouvintes da Web Rádio Estação da Luz, essa nossa querida rádio que emana paz. Sejam todos muito bem-vindos em mais um mergulho no pensamento de Leon Denis. Desde já queremos agradecer a Deus, ao Senhor Jesus, Mãe Maria, à Web Rádio e à nossa Casa Espírita, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, bem como também a casa aqui representada pelo Paulo, que é o Centro Espírita Allan Kardec de Copacabana, e todas as casas co-irmãs que nos assistem. O nosso boa noite. Boa noite, querido grupo. Boa noite, Luiz. Boa noite, gente. Boa noite, Nilce. Boa noite, nosso grupo querido. Boa noite a todos. Boa noite, nossos ouvintes. Boa noite a toda a falange de espíritos que estamos reunidos aqui para mais uma noite de estudo no pensamento do senhor Leon Denis, nessa obra magnífica, Cristianismo e Espiritismo. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Luiz, Nilceia, Valéria, Paulo. Boa noite, queridos ouvintes. Aqui estamos nós de novo, nessa noite que aqui no Rio é bem chuvosa. Nada melhor do que a gente ouvir um pouco sobre o Leon Denis, não é não? Então, vamos lá, vamos nessa. Boa noite, Valéria. Boa noite, Terezinha, Luiz, Paulo, Niceia, Tavares, e principalmente a todos vocês que nos ouvem, estão conosco toda semana aqui, nos sustentando dessa tarefa dedicada a Leon Denis, mas também a Jesus. Que as forças do bem, da paz e da luz nos inspirem e nos sustentem na tarefa de hoje. Boa noite, Paulo. Boa noite, Valéria. Boa noite, Nilceia, Terezinha, Luiz, Tavares. Boa noite a todos os que nos assistem. Desde já,
agradecendo a espiritualidade amiga e que possamos ter uma boa noite de estudo. Que assim seja. Então vamos seguir agora Graças a Deus. com a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer a nossa prece de abertura. Bom, caiu o capítulo 19. Ele tem caído algumas vezes esse capítulo no item 11, a fé, a mãe da esperança e da caridade. O capítulo 19 é a fé transporta a montanha. Caiu no finalzinho a mensagem de um espírito protetor. Vamos lá. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais e futuras. O homem, de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa, se tem fé, que sente em si que pode e há de chegar ao objetivo que tem em vista, e em certeza que lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, deseja preencher a sua existência de belas e nobres ações, aure sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, devotamento e de abnegação. Com essas palavras do Espírito Protetor, que vem nos ajudar a fortificar a nossa fé, vamos nós todos reunidos, uma força maior, unir os pensamentos, colocando a imagem meiga do Senhor Jesus, nossa tela mental, unindo esse pensamento e agradecendo ao querido Mestre essa oportunidade que é dada pelo estudo, pelas mensagens do Senhor Leon Denis, mas principalmente pela travessia nesse oceano da vida. Obrigado, Senhor, pois nós já estamos aqui estudando o Espiritismo, tendo entendimento dessa vida, da importância dessa doutrina, da importância desse entendimento dos acontecimentos que só nos ajudam cada vez mais a evoluir. Que possamos, com a ajuda da Falange de Espíritos do Leon Denis, entendermos esse processo evolutivo através dessas lições de hoje, como é nas outras quintas-feiras. E assim, fazemos um caminhar juntos. Ajude-nos nessa quinta-feira, nessa noite de estudo, para termos uma noite agradável, uma noite voltada à doutrina e à amorosidade. Com a sua permissão, Senhor Jesus, e de Deus nosso Pai, pedimos licença para começarmos os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Amigos, antes de iniciarmos o nosso mergulho no pensamento de Leon Denis, vamos agradecer aos nossos parceiros, né? Espiritize, Portal da Luz, Doutrina Espiritismo Brasil, Coromandel Espírita, Rede Amiga, Amigo Espiritual, e a todos vocês mais uma vez, né, queridos ouvintes. Então, agora vamos iniciar o nosso mergulho. Vamos pedir ao Tavares para colocar a imagem do primeiro slide. Isso. Então, queridos amigos, quem vier, de onde vier, venha em paz, né? Então, o nosso mergulho, no nosso mergulho estamos dando continuidade ao estudo, né, do livro Cristianismo e Espiritismo. Então, nós já trabalhamos 6 capítulos e nós estamos na segunda parte do capítulo 7, né, se assim podemos, né, nos expressar. Capítulo este, nós vamos ver, né, que trata dos dogmas. Nós já trabalhamos, nós agrupamos as obras do nosso Leon Denis em blocos, né? Já conversamos sobre a biografia dele,
E agora estamos no bloco histórico, trabalhando cristianismo e espiritismo, né? Já trabalhamos Joana d'Arc, o gênio céltico. E no capítulo 7, os dogmas, continuação, os sacramentos, oculto. Então, nós, na semana passada, nós dividimos, como esse capítulo é um capítulo que trata de alguns dogmas, não de todos os dogmas, né? São mais de 30 dogmas. Leon Denis, ele apresenta nesse capítulo os principais, né? Segundo a avaliação dele, ponto de vista dele. E alguns sacramentos. E, no final, ele fecha nos trazendo que vem a ser o verdadeiro culto. O culto, como ele é realizado na instituição romana, e o culto é segundo, né, o Cristo. Semana passada, nós trabalhamos alguns dogmas, né, o pecado original, das penas eternas, né, o purgatório, o inferno, o traducianismo. Nós trabalharemos os outros dogmas que são apresentados pelo nosso Leon Denis. E nós iniciaremos com o dogma tão conhecido de todos nós, ressurreição da carne, que nós vamos ver que esse tema é trabalhado tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, como também na quarta parte da obra O Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, quando Kardec trabalha a partir da questão 1010, né, tratando justamente também desse tema, ressurreição da carne. Então, nós verificamos que Kardec trabalha em duas obras e também nós vamos encontrar bem en passant na obra O Céu e o Inferno. E quem irá conversar conosco nesta noite acerca desse dogma, ressurreição da carne, que nós espíritas tanto ouvimos, né, dentro da casa espírita, é o nosso querido Luiz. Vamos, Luiz? Vamos sim. Ressurreição da carne? A ressurreição da carne é um dogma interessante. É um dogma interessante porque ele dá uma dupla, talvez, interpretação ou conotação, que nós, dentro da doutrina espírita, também analisamos sob um outro prisma. Porque vamos imaginar da ressurreição da carne, como está escrito, como o próprio dogma fala, ele por favor, o próximo, Nilceia, ele apresenta uma sugestão, ou ele afirma que a carne ela pode ressurgir. E nós entendemos, quer nós sejamos, tenhamos um pouquinho de conhecimento de biologia, químico, física, a gente percebe que os átomos que remontam a nossa carne, as moléculas, elas vão se decompondo, elas vão se transformando, elas vão servindo para outros organismos. E nós mesmos, todas as nossas células que compõem nosso corpo, elas se renovam ao longo da nossa vida, durante certo período, todas. Então, quando a gente fala assim, ressurreição da carne, a gente estaria imaginando que esse dogma está falando assim, olha, os átomos vão se reunir após o desencarno ou após a morte, e ele vai todos ressurgir num determinado momento que é chamado de juízo final. Isso fica um pouco difícil de remontar essa situação, que como um corpo que quimicamente, ou biologicamente, ou fisicamente, ele vai entrar num processo de decomposição e transformação em outro organismo, ele pode se reunir em algum invólucro de novo, formando aquele mesmo corpo e ressurgindo dentro de uma determinada época, que a gente não sabe quando será, que será o juízo final. Bom, aí as leis, como eu falei, as leis, como está aqui no livro, as leis materiais, ela torna esse dogma quase inadmissível, porque não dá para a gente conseguir compreender essa situação desse mecanismo da volta da carne. Mas existe um fato que é interessante. Alguns, pode passar o próximo, Unicef, por favor, que a gente vai chegar. Alguns estudiosos, autores, por exemplo, como o caso do Tertuliano, ele falava assim, os anjos têm um corpo que lhes é
próprio e que se pode transfigurar em carne humana. Eles podem, certo tempo, tornar-se perceptível aos homens e com eles comunicar visivelmente. Ora, o que Tertuliano está dizendo? Os anjos, então ele está dizendo que existem determinados espíritos que eles podem se materializar na linguagem espírita. Eles podem aparecer, eles podem se tornar visível. Então, Tertuliano, dentro de uma visão cristã, que são os pais da igreja, lá no início, eles entendiam que o próprio a alma existia um revestimento que a protegia. Até porque Leon Denis ele cita essa passagem, Tertuliano, na nota explicativa lá no livro, ele falava assim: se a alma não tivesse um corpo, a imagem da alma não teria imagem do corpo. Ora, como é que nós iríamos ter uma imagem de um corpo? A alma teria imagem do corpo? Ela teria que ter um revestimento. Então, a alma tem esse revestimento. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Que o corpo ele se vai, mas ele perpetua o espírito ou a alma através do seu revestimento. Então, quando nós estamos aqui falando em dogma da ressurreição da carne, seria, em vai buscar nas escrituras antigas, é ressurreição dos mortos. E quando nós falamos em ressurreição dos mortos, nós estamos tendo uma outro enfoque completamente diferente. É um outro ciclo que se começa. Aí nós temos uma visão que o Espiritismo não dá muito claro, a pluralidade das existências, porque a ressurreição, a partir dos mortos, ele está entrando numa outra esfera. Então, o espírito ou a alma, numa outra dimensão, ela pode ressurgir. Ela pode ressurgir como materialização, ela pode ressurgir porque ela está revestida de um corpo espiritual que nós chamamos de perispírito, que reveste ela e ela se ressurge. E o perispírito tem diversas propriedades, que não é o caso de nós entrarmos aqui para discutir. Mas existia já na igreja inicial essa visão de revestimento da alma. Próximo, Nicéia, por favor. Esse aí? Próximo. Aqui, você vê que tem alguns textos que o Leon Denis nos traz, alguns textos já falavam. Segundo os textos, a ressurreição tomada no sentido espiritual é o renascimento além túmulo. É a espiritualização da forma humana para aqueles que são dignos. Ou seja, é um renascimento para numa nova vida, uma nova dimensão, uma nova realidade. E não a operação química que se reconstituísse elementos materiais, que isso é inadmissível. É a purificação da alma do seu perispírito, esboço fluídico conforme o corpo material para o tempo de vida terrestre. É isso que nós estamos falando. Então, é interessante que esse dogma, quando a gente fala assim, ressurreição do corpo, a gente torna ele inadmissível. Quando a gente aborda sobre a ótica, como a Nicéia falou no início, que está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho, a gente aborda sobre o tema ressurreição dos mortos. Que mortos? É o renascimento, é o novo ciclo, é uma nova vida, é uma nova dimensão que a alma ela perpetua, ela está na infinitude e está revestida por uma camada semimaterial, aí que nós entraríamos no contexto do perispírito, que não vamos entrar, porque é um estudo mais profundo. Mas é isso que o Leon Denis nos traz. Ele fala, os pais da igreja, no início, como Paulo, Orígenes, ele cita uma carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que eles entendiam que os anjos de Lia próprio, eles transfiguravam a carne humana. É sobre o princípio do perispírito. É isso, Nicéia. Isso aí, gente. Agora já sabemos a diferença entre ressurreição da carne e ressurreição dos mortos, né? Que é assim que nós encontramos nas Escrituras, não é mesmo? Então, agora vamos conversar sobre um outro dogma, né? É um dogma pouco conhecido, mas é um dos dogmas mais recentes, porque
Ele foi promulgado no século XIX, e quem vai nos trazer maiores informações acerca do dogma da infalibilidade papal é a nossa Valéria. Vamos lá, Valéria? Desculpa, estava com dificuldade para ligar o microfone. O mouse resolveu não me obedecer. Então, tá. Vamos lá. Sobre a infalibilidade papal, o Leonino nos traz as seguintes informações. A infalibilidade papal é um dos dogmas da Igreja Católica. A teologia católica afirma que o Papa, em comunhão com o Sagrado Magistério, quando delibera e define, no caso aqui, clarifica, solenemente algo em matéria de fé ou moral, ex cátedra. Aqui a gente tem que fazer o seguinte: quando ele fala de fé ou moral, ele fala também de costumes. E quando volta, isso. E quando ele fala ex cátedra, está falando literalmente a partir da cadeira de São Pedro. Então, eu vou ler de novo para a gente poder fechar a ideia. Então, a teologia católica afirma que o Papa, em comunhão com o Sagrado Magistério, quando delibera e define solenemente algo em matéria de fé ou moral, ex cátedra, está sempre correto. Na clarificação solene e definitiva dessas matérias, o Papa goza de assistência sobrenatural do Espírito Santo, que o preserva de todo o erro. Então, essa é a definição. Então, a partir dessa definição, o que diz? Que o Papa não existe erro, que ele está assistido, como se fosse a cadeira de São Pedro, e que ele está, assim, totalmente protegido na assistência sobrenatural. Então, ele está preservado de errar. E ele continua. Essa doutrina da infalibilidade do Papa, ela foi definida lá no Concílio do Vaticano I. Esse que aconteceu entre 1869 e 1870. Na época, do pontificado era do Pio IX. E aí tem o capítulo 4, a quarta sessão do concílio. Pode avançar, Nilceia. Não, só essa, não, fica aí. Só essa. Esqueci, você está acostumado tão assim, avançar. Não, você vai voltar. Então, eu sei. Então, assim, quando aí o Ledini nos faz depois, um pouquinho mais à frente, ele faz uma pergunta assim, na leitura, vocês vão verificar lá no livro, que ele faz um questionamento, assim, para a gente pensar, que ele, assim, que na época do século XX, naquela época, falar que um único homem possui toda a verdade, toda a luz, toda a ciência, seria lançando um desafio à humanidade, que foi até que o Luiz estava falando um pouquinho antes. Então, algumas informações, a gente tem que parar para pensar se faz sentido, se não faz. E esse dogma do Papa é um dos que é questionado, porque a infalibilidade e preservar de todo erro é muito difícil. E aí houve muitos questionamentos em relação à igreja e até, de certa forma, foi prejudicando a igreja. Denis também, em algum momento, nesse dogma, no livro, ele fala sobre isso. É interessante, né, gente? Olha só, Valéria, é muito interessante que num ano, né, que houve uma eclosão, né, acentuada da ciência, vários cientistas, né, voltaram ao cenário material e várias foram as colaborações, né, que nós recebemos nesse campo acadêmico. É de muita coragem de uma instituição religiosa, né, promulgar um dogma desse tipo, colocando que uma pessoa, né, é a representante maior de Deus junto a nós, né, goza de uma assistência sobrenatural do Espírito Santo e é uma pessoa infalível, uma pessoa que é incapaz de errar. Exatamente. Aí vem Kardec com a doutrina espírita, a escala espírita, né? E a pluralidade dos mundos. Nós estamos no mundo de expiações e provas, né? Logo, o Papa
foi equiparado ao Senhor Jesus. Quer dizer, a instituição tem que ter muita coragem, né? Muito em pleno século XIX. Se fosse promulgado no século IV, né? Século V, VI, tudo bem, mas no século XIX, né? É Ô, bastante Nilceia, interessante. Oi. eu posso dar uma pequena parte aí a respeito disso daí? Pois não, claro. Você falou se fosse promulgado no século IV, por aí. Essa súmula, na verdade, essa bula, né? Ela, na verdade, já existia esse entendimento desde todo sempre. Quando a igreja, no século XIX, que as pessoas já não acreditavam mais nessas bobagens, aí ela sentiu necessidade de se impor, escrever isso daí para, vamos dizer assim, não, eu tenho, o Papa tem realmente essa infalibilidade, mas ela já existia, porque antigamente as pessoas engoliam. Aí, Engoliam. quando não quiseram mais engolir, então eles dão. Então agora vai à força. Olha, está aqui, é lei, está escrito. E foi decretado por concílio, quer dizer, antes existia verbalmente. Era um entendimento, né? No segmento católico, na instituição católica. Mas nós vamos ver que de 69 e 70 foi definida mesmo pelo Concílio Vaticano I, né? É isso aí. Foi o penúltimo concílio, né? Aliás, na realidade, Nilce, me permite um outro à parte também. Leon Denis fala do último concílio em 1870, mas acontece da época dele. Não, foi século XX. Na época época dele. que ele era encarnado, sim. Depois teve um outro no século XX, né? No século XX teve mais dois outros, na década de 60. Década de 60, exatamente. Foram os últimos, né? Então, vamos lá. Agora, dogma da Imaculada Conceição. Então, nós vamos ver o dogma da Imaculada Conceição, e também é com a nossa Valéria. Pode ir. Então, aí vamos ao dogma. A Imaculada Conceição, ou Nossa Senhora da Conceição, é, segundo o dogma católico, a concepção da Virgem Maria sem mancha, e aí, em latim, é sem mácula, do pecado original. O dogma diz que, desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada por Deus da falta de graça santificante que aflige a humanidade, porque ela estava cheia de graça divina. A Igreja Católica também professa que a Virgem Maria viveu uma vida completamente livre de pecado. Então, essa é a definição do dogma. Só que quando a gente vê aqui, preservado da falta de graça santificante que aflige a humanidade, seríamos nós, né? Que nós não estaríamos cheios desta graça. Então, Maria estaria, sim, numa outra situação em relação a nós, por ver. E aqui, quer ver, avança para o outro, que no outro acho que complementa melhor. Essas imagens estão lindas, não sei. Estão né? lindas, estão lindas. E aí está assim, o que o Denis complementa. A Imaculada Conceição da Virgem Maria foi solenemente definida como dogma pelo Papa Pio IX, em sua bula Ineffabilis Deus, em 8 de dezembro de 1854. E 8 de dezembro é o dia em que a Igreja Católica comemora o dia da Nossa Senhora da Conceição. E essa bula, na realidade, essa bula católica como se fosse um alvará, só que ele tem uma força de lei eclesiástica. Essa é a bula, e o inefável aqui seria aquela coisa indescritível. Então, uma bula é um decreto, é um alvará da Igreja, em relação a esse, determinando, informando, esclarecendo esse dogma. Continuando, Leon Denis traz o seguinte: a Igreja Católica considera que o dogma é apoiado pela Bíblia, por exemplo, pela Bíblia e por pelos escritos dos padres da Igreja e de dois padres da Igreja. Em relação à Bíblia, eles citam um trecho que, quando Maria é cumprimentada pelo anjo Gabriel como Maria cheia de graça. Esse é um texto. E também os padres são os padres da Igreja, o Irineu de Lyon
e o Ambrósio de Milão. O Irineu, ele foi um dos primeiros grandes teólogos, e o Ambrósio de Milão, ele se tornou um dos mais influentes membros do clero do século IV. Então, eles têm pessoas assim, estudiosos, realmente, que eles se baseiam nesses estudos para falar. Uma vez que Jesus tornou-se encarnado no ventre da Virgem Maria, era necessário que ela estivesse completamente livre de pecado para poder gerar seu filho. Então, mesmo que nós falamos antes, né? Então, assim, é uma definição que a igreja fez a partir desses escritos e que torna o dogma, traz esse dogma da Imaculada Conceição. É tão interessante, gente, que nós vamos entender aí o porquê do Concílio Vaticano I eles terem estabelecido a infalibilidade do Papa, porque ele, em 1854, ou seja, né, 15 anos antes, ele decretou, né, através da bula, né, que esse dogma da Imaculada Conceição. Então, havia necessidade que ele, logicamente, fosse considerado infalível, não é isso? Que a decisão fosse a correta. Foi para cobrir, para, vamos dizer, confirmar esse dogma. Isso, para validar aquela informação, a decisão. Né? Exatamente, isso mesmo. E todas as outras, né? E todas as outras. Com certeza. Dando esse, todas as outras, né? Todas as outras, né? Então havia essa necessidade, né? Agora vamos conversar um pouquinho sobre os sacramentos, que os dogmas, né, gente, né? Agora vamos conversar sobre os sacramentos, eles são mais leves, né? Então será a nossa Terezinha que irá apresentar-nos alguns sacramentos da igreja, né? Isso. Vamos lá, Terezinha. Vamos. Olha só, os sacramentos eles são muito mais leves do que os dogmas, né? Até porque eles já fazem parte da vida da sociedade, né? A maior parte deles, eles são bem interessantes. Eles são todos instituições respeitáveis, né? E eles são considerados meios de adestramento moral, quer dizer, de disciplina moral, né? Todos eles têm um sentido de moralizar a vida das pessoas, em geral, né? Dos cristãos, em particular, né? E eles não podem ser tomados ao pé da letra. Aliás, esse foi o problema, né? Mas vamos lá. Então, são, na verdade, 7 sacramentos. Nós vamos falar só os que Leon Denis faz reflexões sobre, que são alguns deles. O primeiro é o batismo, o outro sacramento é a primeira comunhão. Esses acompanham a vida do cristão católico, né? O batismo quando nasce, depois a primeira comunhão, depois a crisma, né? Que é a confirmação, depois a confissão, né, que ele está chamando aqui de cura. Engraçado, parece um passe, né, o padre com as mãos, né, estendidas. A unção dos enfermos, ou sempre que alguém, ou até em extremes, né, antes da morte. A ordem, né, a ordenação dos sacerdotes e o casamento. Então, vocês veem que muitos deles, principalmente o casamento, a comunhão, o batismo, todos eles fazem parte até da vida de quem não é católico, né? Não necessariamente precisa ser católico. Passa o próximo slide, por favor, Tavares. Então, o que Leon Denis se refere aqui é o pecado original, né? Vocês lembram, né? Adão e Eva, né? Fizeram alguma coisa que nos prejudicou a todos, mas é engraçado porque foi Deus que fez ele desse jeito, foi Deus que definiu que ele ia fazer isso. Então, a coisa toda é muito assim, quando você junta, né, os dogmas e os sacramentos, fica toda uma coisa meio estranha, mas enfim. Então, por conta disso, nós vamos considerar o batismo como uma cerimônia
de iniciação na religião, né? Uma cerimônia iniciática ou de consagração. Até porque a água ela não tem, mesmo que seja fluidificada, como é usada na pia batismal, né? Ela não tem potência para limpar as máculas da alma, né? Ela é capaz de aliviar os nossos problemas naquele momento, o bebezinho nem problema tem, né? Mas ela é mais um símbolo, né? Um símbolo de pureza, um símbolo de coisas boas, né? Na verdade, é assim, um desejo de que o caminho da criança seja de muita luz. Esse eu acho que é o sentido do batismo. E a iniciação na religião católica, né? Vamos passar ao próximo, Tavares, por favor. A crisma é a mesma coisa, só que uma confirmação daquilo que já foi feito no batismo, né? Então, achei interessante a foto, porque eu vou ser sincero, eu sou espírita desde que nasci. Eu não fui crismado, não sei como é a crisma. Não fui crismado, não fui batizado, não fiz primeira comunhão, então, para mim, tudo é novo, né? Mas, ao que parece o passe, né? Parece que ele está transmitindo coisas boas. Então, a crisma tem o sentido de confirmar a escolha, eu acredito, né? Na religião católica, né? Vamos ver o próximo, Tavares? Bom, esse é o princípio da penitência que é associado da confissão, né? É interessante porque a confissão, quando ela existia no início, né, no cristianismo primitivo, ela não era feita com ninguém, era cada um consigo mesmo, como nós, espíritas, acreditamos que deva ser feita. Você não tem que sair fazendo suas confissões para ninguém, né? Mas a Igreja estabeleceu essa relação entre os fiéis e os padres, né? No início, ela era feita como se deve, ou seja, diretamente a Deus, a Jesus, ao seu anjo de guarda, ao seu guia protetor, a quem você achar que deve, né? E mais tarde ela virou o que chama de auricular, né? Quer dizer, no ouvido do padre, né? E a partir daí, o padre passou a ter o poder de definir se aquele pecado ou aquele erro, os que a pessoa contava, né? Porque ninguém conta tudo, mas aqueles que as pessoas contavam, se era passível de absolvição ou não. E se era passível de absolvição, o que a pessoa tinha que fazer? Normalmente era, acho que, rezar muitas Ave Marias e muito Pai Nosso, dependendo do grau do erro cometido. Vamos passar ao próximo, porque continua no assunto. Então, o que Denis diz é o seguinte: se nós formos olhar os textos em que se funda essa instituição da confissão, nós só vamos encontrar uma coisa, é que o homem deve reconhecer por ele próprio as ofensas cometidas contra o próximo. Então, o processo aí, para nós, é o do autoconhecimento, e não enfim, procurar um ombro amigo na pessoa do padre, né? Mas sim realmente uma avaliação interna, né? E uma certeza de que você é daquela forma, você age daquela forma por N razões, e que você vai fazer toma uma decisão de, olha, isso eu vou atacar agora, é minha meta, é meu objetivo, isso eu vou mudar. Isso eu não posso mudar ainda, isso eu já posso mudar. Então, é a consciência individual, né? Vale a consciência de cada um. E é uma coisa feita diretamente com Deus. E nada autoriza o padre, coitado, né? Porque realmente é a responsabilidade de ser juiz da vida das pessoas, dos fiéis, né? Vamos passar ao próximo. Aí, Denis diz que a respeito disso, diz São Paulo, né? Paulo Apóstolo, né? Falando da comunhão. Examine-se, pois, a si mesmo, da confissão, na verdade, a si mesmo homem. E isso é o autoconhecimento, né? Isso é o que a gente
vê na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Ele não, São Paulo não faz comentários sobre a instituição da confissão, porque provavelmente não havia muito clima para discussões a respeito. Mas não era esse o princípio que se adotava no início, né? Vamos ver o próximo, Tavares. Então, aí Denis confirma, a confissão auricular nunca foi praticada nos primeiros tempos do cristianismo, porque ela não foi instituída por Jesus, ela foi instituída pelos homens. A Eucaristia é o recebimento da hóstia, a comunhão, né? E a crença de que ali está o corpo e o sangue de Jesus, aí é uma coisa de cada pessoa, né? Então, não existe... Jesus nunca disse que ele estaria na hóstia, então depende do que a pessoa acredita. Na verdade, é uma simbologia, né? Criou-se uma tradição de fazer dessa forma. Acredito eu que foi mais ou menos assim, né? E aí ele tá dizendo que, olha, Jesus disse assim, fazer isto, na verdade ele devia estar falando da comunhão, né? Fazer isto em memória de mim. Mas Jesus não mandou a gente fazer não tem simbologia no cristianismo, nos ensinamentos de Jesus. Jesus não disse, olha, faça isso dessa forma, toma uma cápsula, que esse é o meu corpo. Ele não disse nada disso, né? Na verdade, isso tudo foram coisas que foram sendo criadas pelo homem, como a gente tem visto também os dogmas, né? E isso fez da igreja uma coisa que, um tamanho que, se você começa a olhar como a gente está fazendo cada instituição, cada dogma, cada sacramento, você vai reduzindo isso tudo ao seu tamanho normal. É como diz Leon Denis, né? Quando você tira isso tudo, o que sobra? Sobra o ensinamento do Cristo. Sobra o que é real, sobra o que vale, né? Vamos passar o outro. Então, ele diz, a comunhão entre o ser humano e a natureza divina se opera pela união moral com Deus, pelos surtos da alma para o Pai, por aspirações constantes ao divino foco. É o caminho do ser humano para Deus. Toda a cerimônia material é vã e se não corresponde a um estado elevado de coração e pensamento. Você não precisa de uma cerimônia material, você precisa ter fé, você precisa confiar. Preenchidas essas condições, estabelece, ao contrário, como no começo acontecia, uma relação entre o homem fervoroso e o mundo invisível, né? Isso tirando toda essa questão da simbologia, né? Dos símbolos e as influências magnéticas baixam a esse homem e a assembleia de que ele faz parte, e muitos experimentam seus benefícios. Então, na verdade, é isso que ele está dizendo, né? Essa simbologia toda, pouco sentido faz. Se o homem sente que precisa disso para acreditar, que o faça. Mas não tem coisas que vão além disso, né? Que é como a questão da confissão, né? E outras atitudes, a questão da infiabilidade papal, que a gente estava vendo antes. Eu acho que é isso, Nilceia. Deixa aí vocês para acrescentarem alguma coisa. Exatamente. Obrigada, Terezinha. Agora nós vamos conversar sobre o culto religioso, né? Como é que devemos elevar nossa alma em direção ao nosso Criador? Como a Igreja nos orientou, nos orienta, e qual foi a orientação do Cristo? É o que nós iremos conversar a partir de agora, nesse item, o culto religioso, com o nosso Paulo Barragán. Paulo. Está sem som, Paulo. O som. Só abre o som. Então, Leon Denis vai iniciar essa abordagem do culto nos remetendo à antiguidade, né? A Nilceia colocou aqui uma ilustração belíssima aqui, mas muito triste, né? Porque é um sacrifício, né?
Então, Leon Denis nos leva até a antiguidade, onde lá está a origem do culto, o culto exterior, como ele diz. E o culto exterior, na antiguidade, leia-se sacrifício. Basicamente é isso. O ato essencial do culto da antiguidade era o sacrifício dos animais e, muitas das vezes, até dos seres humanos, né? Então, dito isso, vamos lá ler o que Leon Denis nos fala. Nas épocas remotas, o culto exterior quase sempre ultrapassou os limites que lhe assina uma fé pura e elevada. Sim, porque quem sacrifica num altar vidas, né, de animais e de homens não está se elevando, obviamente, né? Induzido pelo fanatismo religioso, resultante de sua inferioridade moral e de sua ignorância, né? Sobretudo ignorância, porque Allan Kardec ele vai nos dizer muito claramente que o sacrifício dos seres humanos e dos animais também é porque, naquela época, eles ofertavam a Deus aquilo que eles tinham mais de precioso. Então, era um filho, era um animal que eles necessitavam dos animais. Então, era muita ignorância, mas era, de certa forma, era uma maneira deles exteriorizarem o sentimento deles em amor ao divino, né? Uma coisa meio incompreensível, mas era assim. Então, o homem ofereceu à divindade sanguinolentos sacrifícios. O padre encerrou o espírito das gerações em trama de terrificantes cerimônias. Aqui também outra ressalva que nós precisamos fazer. O padre, aqui, essa palavra aqui, como nós estamos na antiguidade, né, Leon Denis nos levou até a antiguidade, essa palavra padre, obviamente, não se refere ao padre da Igreja Católica. Ela está num lato sensu, um sacerdote, né? Então, devemos utilizar aqui, em vez de padre, na verdade, né? Talvez a tradução não tenha sido muito bem feita, porque em francês eu consultei o texto original. Leon Denis fala de prêtre, que pode ser tanto padre como sacerdote. Então, obviamente, aqui a gente melhor de falar assim, o sacerdote daquela época, então, ele encerrou o espírito, ele corporificou o espírito das gerações em trama de terrificantes cerimônias, óbvio, né? Então, Nilce, por favor, vamos passar. Aqui nós temos o seguinte, Leon Denis vai dando continuidade, ele vai nos falar o seguinte. Aí, com a evolução dos tempos, né, mudaram-se os tempos, a inteligência se desenvolveu, suavizaram-se os costumes, claro, já não se sacrificava mais animais e nem homens, né? Mas a opressão sacerdotal manifesta-se ainda em nossos dias. Então, o que acontecia, né? A brutalidade que se faziam com os animais e com os homens, né? Essa brutalidade ela foi transportada a nível mental, de opressão mental, opressão dos pensamentos, né? Então, nesses ritos sob os quais a ideia de Deus se oculta e obscurece. Então, era justamente vamos dizer assim, um sacrifício, né? uma tortura mental, porque a religião não dava conta de esclarecer às pessoas muitas coisas do plano espiritual, da divindade, né? E nesse cerimonial, cujo esplendor e luxo sobrepujam os sentidos e desviam o pensamento do elevado fim a que devera encaminhar-se. Ou seja, aí aquela brutalidade toda de sacrificar os animais e os homens, ela foi substituída por uma opulência, por um luxo. E esse luxo, de certa forma, era também uma opressão, porque é um luxo que oprimia o povo, porque era como a igreja ela foi se colocando, se assenhorando do poder temporal, né? Mostrar riqueza para o povo era uma espécie de poder, de domínio, né? Então, de certa forma, o povo, o cristão, o fiel, ficava acuado diante daquela pompa toda, aquele luxo todo. Eles ficavam, eles se
ficavam muito pequenos, né, diante da igreja. E não há, sob esse Fausto, nessas brilhantes pompas do catolicismo, um espírito de domínio que tudo procura invadir, enlaçar, e que, sob essas diferentes formas, como tais práticas exteriores se afasta cada vez mais do verdadeiro ideal cristão. Ou seja, qual é o ideal cristão? É a simplicidade, é a humildade. Então, a igreja, quando ela foi se enchendo de pompas e de riquezas materiais, de ouro, de prata, disso, daquilo, ela simplesmente se afastou do ideal cristão, né? Os papas, eles se vestiam até hoje, agora está mais moderado, mas na época de Leon Denis era de um luxo tão grande que não tinha nada a ver com Jesus, né? E aí, essa aí já foi, Nicéia. Muito bem. E todas essas manifestações tendem a desviar o homem do estudo aprofundado e da reflexão que nele desenvolvessem a vida contemplativa. Ou seja, essa materialidade toda tirava, né, o ser humano, o cristão, o fiel, da possibilidade de se elevar espiritualmente. As longas orações feitas em latim, né, diga-se de passagem, o simples mortal não entendia nada. O cerimonial pomposo absorvem os sentidos, quer dizer, entorpecem os sentidos, mantém a ilusão e habituam o pensamento a funcionar mecanicamente, sem o concurso da razão. É óbvio, porque se a pessoa aprende a rezar em latim, sem se dar conta, sem saber o que são aquelas palavras, ela vira um papagaio, né? Então, a coisa se torna a nível puramente mecânico. Então, vamos lá, Nilce, por favor. E agora, então, nós temos o último slide do culto, né? E Leon Denis vai dizer assim: todas as formas do culto romano leia-se da Igreja Católica, né? Que ela se intitula Igreja Católica Apostólica Romana, né? A sede é em Roma, então o culto romano é o culto da Igreja Católica. São uma herança do passado. Suas cerimônias, seus vasos de ouro e de prata, os cânticos, a água lustral, são legados do paganismo. Então, olha que interessante, era isso, né? Esse Fausto foi emprestado, foi importado também dos cultos antigos, os cânticos, porque, de certa forma, a música também causa, digamos assim, sensações psíquicas nas pessoas. E a água lustral, o que vem a ser essa água lustral? É a água que purifica. A água já tem essa característica de purificar. A Terezinha falou muito bem que a água, ela alivia, sim, vamos dizer assim, ela limpa os miasmas, né, os fluidos negativos, mas ela não lava a alma, obviamente, né? Ela lava o corpo e o campo energético da pessoa, mas a alma, os pecados da pessoa não são lavados com a água. Mas na antiguidade eles achavam que sim. Os banhos ritualísticos na antiguidade eram feitos para lavar os pecados das pessoas. Então, isso tudo foi trazido para a Igreja Católica e a água, então, passou a ser usada em cerimônias como o batismo, né, a própria água benta, que ficava à disposição dos fiéis. E aí, então, a gente vê que a Igreja Católica ela foi pegando daqui e dali várias simbologias e foi criando, foi montando a estrutura própria dela. Então, do brahmanismo, o que ela tomou? Ela tomou o altar. Os brahmanes, eles, na religião hinduísta, né, eles usavam esses altares. O fogo sagrado que nele arde, o pão e o licor de soma sagrados à divindade, consagrados à divindade. Então, isso tudo eram elementos que faziam parte do brahmanismo. Esse licor de soma aqui é interessante porque é uma bebida que se tem notícia dela, que se usou no início, né, da cultura védica, e que era uma bebida psicoativa. Então, eles bebiam, e aí eles tinham uma ampliação da consciência, então eles entravam em comunhão com o plano divino, e de lá eles trouxeram muitos ensinamentos.
depois isso deixou de ser utilizado, uma vez que eles criaram todo um corpo de doutrina. E do budismo, o que aconteceu com o budismo? Eles copiaram do budismo o celibato, que os budistas fazem celibato, com exceção do budismo no Japão, que eles aboliram o celibato, o budismo dos padres, a hierarquia sacerdotal. Isso eles pegaram do budismo. E a casula, o que é a casula, gente? Eu nem sabia disso, tive que ir no dicionário para ver. A casula é aquela indumentária que o padre usa por cima da batina. Ela é um pedaço de pano com um buraco no meio, assim, aí enfia pela cabeça, vocês sabem do que eu estou falando, né? E aí fica na frente e atrás, e aí é toda rebuscada, com brocardos, com fio de ouro, com não sei o que e tal. Essa é a casula, como uma espécie de um casulo, né? O padre fica envolto assim num casulo. Então a casula foi copiada dos sacerdotes do sol. Os sacerdotes do sol, a gente vai até o Egito, eles eram lá no Egito. E aí tem a sotaina negra também. Sotaina negra, leia-se batina, a batina preta do padre. Essa sotaina negra, eles foram buscar nos sacrifícios de Mitra. O que é esse sacrifício? Sacrificadores de Mitra. O que eles são? Isso já era lá na Pérsia antiga. Mitra era um deus persa. E esse deus persa, ele sacrificava um touro. Então, eles foram buscar isso lá, no Oriente. E a casula dourada era usada nos templos egípcios. Então, eles foram fazendo uma miscelânea, uma mistura de tudo que se possa imaginar, e deu no que deu, né? Aí a mitra, novamente a gente volta a essa palavra mitra. Mas aí a mitra aí é aquele chapeuzinho do bispo. Depois vou pedir para a Nilcete. Aqui, olha, tá vendo? Esse chapeuzinho assim, pode voltar o texto, Nilcete, por favor. É a tal da mitra, porque essa mitra, chapéu, era também o que o deus Mitra usava. Então, por isso que tem o mesmo nome. Então, a mitra vem dos magos da Caldeia. E o báculo, né? Dos adivinhos romanos. Não tem báculo aqui. Não tem, mas nas fotos anteriores tem. A gente sabe, o báculo é aquele bastão que ele tem uma rosca assim em cima, né? Toda dourada e tal. É isso daí. E então a Igreja Católica ela se perdeu nessa materialidade toda e o cristianismo se diluiu nisso daí. É isso, gente. E agora nós vamos ver, logicamente, o culto segundo Cristo, segundo o pensamento do mestre, né? Com a Valéria. Nós vimos o culto segundo a instituição romana, com o Paulo, agora com a Valéria, segundo Cristo. Valéria, abre o teu microfone. Valeu. No final do capítulo, o Leon Denis... Volta só uma tela, Nilceia, só um instante. Isso. A pureza do pensamento do mestre. Pode avançar. No final do capítulo, Leon Denis traz as considerações dele sobre os dogmas, né? Mas ele faz uma correlação com essa pureza do pensamento do mestre. Né? Paulo, Luís, Terezinha, todo mundo foi abordando ao longo dos estudos de hoje, sobre sempre a vinculação com a essência do Cristo. Então, vamos lá. Sob esse amontoado de formas materiais e concepções envelhecidas, no meio desse incômodo legado de religiões extintas que constitui o cristianismo moderno, tem-se dificuldade em reconhecer o pensamento de seu fundador, que é aquela essência que já foi falada. Os autores do Evangelho não previram, de certo, nem os dogmas, nem o culto, nem o sacerdócio. Como até a Terezinha falou, Paulo também falou sobre essas questões dos rituais, das sequências. E aí Leon Denis continua. Nada de semelhante se encontra no pensamento evangélico. Ninguém foi menos imbuído do espírito sacerdotal do que Jesus. Porque quando Jesus, o que ele fazia? Ninguém foi menos afeiçoado às formas e às práticas exteriores. Porque Jesus pregava no campo, junto à natureza, ele só nos deixou uma oração, eram parábolas, não existiam esses rituais, essas sequências todas.
Tudo nele é sentimento, é elevação do pensamento, pureza do coração e simplicidade. Então, aqui Denis nos traz, poeticamente, a essência do Cristo. Então, é sentimento, é o pensamento elevado, o coração puro e a simplicidade. Pode avançar, Luciano. E aí ele vem concluindo. Nesse ponto, seus sucessores desvirtuaram completamente as suas intenções. Na avaliação de Denis, que também foi abordada, parte da matéria, dos apegos às coisas materiais, foi desvirtuando da essência do Cristo. Induzidos pelos instintos materiais que na humanidade predominam, sobrecarregaram a religião cristã de um pomposo aparato sobre o qual foi sufocada a ideia máter, que é e sempre será Jesus. E aí ele vai finalizando. A influência do alto, única, que dirigia a primitiva igreja, foi sendo pouco a pouco substituída pelo princípio de obediência passiva às regras fixadas. Cedo ou tarde, porém, o pensamento do mestre restituirá a sua pureza primitiva, fulgirá com um brilho novo. Aí nós estamos aí, Denis vem nos trazendo a esperança. As formas religiosas passarão, as instituições humanas se hão de desmoronar, a palavra do Cristo viverá eternamente para fortalecer as almas e regenerar as sociedades. Então, temos de novo, como sempre, Jesus, nosso guia, modelo, nosso mestre, amigo, irmão. Então, ele vive e viverá eternamente. Para quê? Nas nossas almas, ele vai nos dar força. E as nossas sociedades se regenerarão, baseadas na lei do amor de Jesus. É isso mesmo, né? Então, nós verificamos que o Cristo é a lição viva, né, de nós nos desprendermos dos valores materiais e procurarmos de desenvolver as nossas virtudes, né, e, consequentemente, os nossos atributos. Então, meus queridos, assim nós terminamos o nosso capítulo 7, quando nós tivemos oportunidade de conversarmos um pouco, de forma resumida, sobre os dogmas, sobre alguns dogmas, sobre alguns sacramentos, e apresentamos a diferença do culto materializado e do culto que nos foi deixado pelo Senhor Jesus, né? Que é o culto interior, do sentimento, do amor, né? Da elevação de pensamento. Então, com isso, convidamos a todos para que na próxima semana nos acompanhem no desenvolvimento do capítulo 8, quando apresentaremos um resumo, uma sinopse, que a nossa proposta não é um estudo aprofundado da obra, e sim apresentarmos as obras de Leon Denis para todos vocês, para que vocês criem grupos de estudos na instituição que vocês estejam filiados, né? Então, semana que vem, o título é Decadência do Cristianismo, que nós dividiremos em 3 oportunidades, em 3 edições, tá bom? Então, agora vamos para as perguntas. Temos alguma, o Tavares? Não. Temos alguma, Tavares? Eu acho que não tem. Temos. Sim. Não, temos sim, Nilce. A Sônia fez uma pergunta sobre o batismo do Cristo. Ah, tá certo. Então, vamos ver se o Tavares, né? Acho que o Tavares não está aí, mas a pergunta foi essa. Ela perguntou, acho que o que significava, o que representou o batismo de Jesus, né? Então, nós vamos ver. Alguém quer responder? Assim, eu diria assim,
Eu acho que aí tem uma coisa da relação dele com João Batista, né? Eu acho que ele também eles precisavam mostrar que eles estavam unidos, né? E não sei, eu Eu vejo não mais sei. como uma coisa assim. Eu posso falar Vamos. alguma coisa a esse Pode, respeito? pode. Nas escrituras, nas profecias antes do Cristo aparecer, já se falava nisso, né? E então, o que acontece? O motivo principal é porque ali ele foi apresentado à humanidade como sendo o Messias, entende? Ali ele foi apresentado à humanidade como sendo o Messias, porque o próprio João Batista, que era primo dele, ele o conhecia, eles se conheciam. E João Batista sabia que a função dele iria ser batizar o Messias, só que ele não sabia que o Messias era Jesus, o primo dele. Então, esse batismo foi assim a rentrée, vamos assim dizer, de Jesus. O Assim, debut. o debut, exatamente. Então, quando mas veja só, João Batista, mesmo sem saber que ele era o Messias, ele tinha tanto respeito e consideração por Jesus, que ele, quando Jesus chegou para ser batizado, ele não queria. Ele não queria. Ele disse que ele não era digno, nem das sandálias de Jesus. Aí Jesus, não, mas vamos fazer assim para que se cumpra a profecia. Então, Não quando termina o batismo, aparece no céu o símbolo da pomba. A pomba representava o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, nas escrituras antigas, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era o Verbo de Deus, palavra de Deus, que podia se manifestar diretamente ou por intermédio dos profetas. Então, aquela pomba apareceu e apareceu uma voz que João Batista ouviu: esse é o meu filho amado. Então, para mostrar que aquela voz que João Batista estava ouvindo era de Deus, aparece no céu a pomba. Entende? E também tem outras interpretações, né, Paulo? Nós sabemos que era uma prática iniciática Sim. De algumas religiões na antiguidade, o mergulho, né? Porque a água era vista, era um elemento da natureza que deu origem a todas as coisas, né? Então tinha toda uma simbologia que você mergulhando, não que você, logicamente, deixaria para trás, né, perderia os compromissos assumidos com a lei, não era isso. O simbolismo era que você iria deixar para trás aquele homem velho. Então, era uma cerimônia iniciática. E essa cerimônia era adotada também pelos essênios. Então, tanto o Senhor Jesus como João Batista, eles eram bem próximos da comunidade essênia, às margens do Mar Morto, né? E eles tinham essa prática do mergulho. E além de estar nas escrituras que João o Batista, né? Não é João Batista, João o Batista iria, logicamente, iniciar o Cristo através desse mergulho no seu messianato, né? Então aí quando deu, logicamente, ali no momento houve vários fenômenos de efeitos físicos, além da voz direta, né, da pneumatofonia, teve também a materialização de um efeito especial, de uma grande luminosidade, que, em virtude de ser a luz do dia, pareceu como se fosse uma pomba. Não foi literalmente uma pomba, né? Foi o efeito da luminosidade, né, que pareceu ser uma pomba, né? Então, quer dizer, foram vários fenômenos consolidando, né, aquele espírito que ali estava, entre aspas, não vou falar corporizado, entre aspas, né? E estava, logicamente, na carne naquele momento, né? Apresentando à humanidade o Cristo, né? Jesus, o Cristo, né? Espero ter respondido também. Tem mais 3 perguntas lá. 3 perguntas.
Jesus batizou alguém na sua época? Não. Nunca ouvi falar. Alguém ouviu falar, viu? Não. Viu, não. Vi fica difícil. Não A outra é, a Virgindade de Maria de Nazaré é lenda ou realidade? Olha aí nós teríamos essa aqui. Várias edições, né, de um programa, né? Então, nós vamos ver que, como Paulo muito bem colocou, nós vimos que todo o culto católico, né, ele foi extraído, né, foi importado de outros cultos, de outros povos, né? Bem como também a virgindade. Nós sabemos que naquela época, né, as pitonisas, as sacerdotisas, né, para que elas pudessem entrar em contato com o divino, havia necessidade de uma pureza, né? E como eles consagraram em dogmas, né, o Senhor Jesus sendo Deus e o Espírito Santo, lembra que nós conversamos acerca da Trindade, né, esse dogma? Então, se ele era Deus, ele tinha que, logicamente, ter nascido de uma forma, vamos assim dizer, sobrenatural, né, de uma forma sobrenatural. E teria que ser, logicamente, de uma virgem, né? De uma virgem, para que assim pudesse ser ratificado, né? O dogma da Santíssima Trindade. Então, aí nós teríamos que pesquisar, que realmente eu não lembro quais eram os cultos pagãos que trabalhavam justamente com aquelas sacerdotisas até as druidisas ou druidezas, tanto faz, elas eram virgens também, a maioria delas eram virgens para entrar em contato com o divino. As sacerdotisas egípcias também era exigida a virgindade. Maria teve um filho, né? Hã? Maria teve um filho. Não vou entrar nesse Então, quer dizer... Daí a pergunta. Mas daí para que ela pudesse ser mãe de Deus, porque Maria era mãe de Deus para os católicos, porque o Senhor Jesus, pelo dogma da Santíssima Trindade, não passou a ser Deus, era 3 em 1, Deus, né, Jesus e o Espírito Santo, né, Deus, Messias e o Espírito Santo. Então, não podia ser uma mulher como Eva, né, que cedeu, né, vamos assim dizer, ao pecado, não podia igualar Maria a Eva. Então, para que Maria desse, né, a luz a Deus, o nascimento tinha que ser diferenciado, né? Então, a história é longa, sabe, meu querido? Eu inclusive, coloco que eu teria que pesquisar a respeito, né? É o Jabas, mineiro de Santa Luzia. Todos os detalhes, mas, resumidamente, é isso, tá bom? Tem mais uma, hein? Nossa Senhora da Conceição é sempre apresentada grávida. Por quê? Eu acho que ela representa a concepção, né? Eu acho que o nome dela é por isso, né? Conceição. Aí nós teríamos que realmente pesquisar no catolicismo. É isso que a Terezinha está falando. Ela estava grávida, né? Então... Conceição é da concepção. É o momento que antecedeu a concepção dela. Então, ela estava grávida. Conceição é concepção. Concepção. Exatamente. Então, eu nunca tinha reparado que nós... Nem eu. Mas estou olhando aqui na internet, é isso mesmo. Santa Gravidez de Nossa Senhora. Bonito mesmo. Alguém mais? Alguma outra? Não, só isso. Então tá, meus queridos, né? Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela participação, né, queridos? Muito obrigada. E que possamos estar juntos. Elvira, nós vimos. Elvira está aí. Um beijo no teu coração, que o Senhor Jesus te abençoe, meu amor. Olha, saúde, Elvira. Eu vou falar pelo grupo, hein? Nós te amamos. Com certeza. Nós te amamos, tá? Sônia, muito obrigada.
né? Alice, muito obrigada, né? Margarete, Obrigada. Juscelia está. Olha a Juscelia aí. Juscelia, ô, meu amor, muito obrigada. Armando, eu não sei se é o Armando do Bezerra de Menezes, né? Também Mas não seja qual sei. for, muito obrigada. Eu não sei se é Boa qual for o noite. Armando. Nice, tudo bem, Nice? A Alvanira A Alvanira já está virando fã de carteirinha. Hoje, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Pois é, Juscelia. A gente não sabe nada, né? Então, vamos à nossa prece e depois Nossa, as considerações finais. Ô, Regina. Levi, obrigada. Sandra Regina, obrigada. Ih, Sandra Regina, muito obrigada. E o Pará, Sandra Regina e Pará, nossos queridos, né, nos acompanham. Então, vamos à nossa prece de encerramento, né? Quem é que faz hoje, Valéria? Sou Você? eu. Obrigada, Alice, pelo carinho. Obrigada, Alice. Quem é a prece, É né? Valéria. Sou Depois eu. as considerações finais. Nesse momento, trazendo nossa tela mental a imagem doce e meiga do Senhor Jesus, aquele irmão, governador do nosso planeta, irmão amigo, aquele que devemos procurar sempre seguir como um modelo. Só temos a agradecer, Jesus. Agradecer pelo estudo da noite de hoje, pela sustentação da equipe espiritual, dos nossos mentores, nossos guias, protetores. Da bênção também que é para este grupo, a audiência, assim como todos os amigos que nos ouvem e nos sustentam também nesta tarefa. Mas, Jesus, olha também por cada um de nós, aquece nossa mente, trazendo-nos o discernimento, esclarecimento das informações sempre do teu evangelho de amor. Fortalece nosso coração, Senhor, dando coragem para prosseguirmos adiante, em cada um, em cada jornada individual. Mas também, Senhor, fortalece os nossos corpos, para que possamos lidar com os revés da caminhada, essas questões agora sanitárias, mas também nas questões do dia a dia. Que o teu amor se derrame agora, Senhor, em cada um de nós aqui, tanto deste grupo, mas também com todos os que nos ouvem e também nas suas residências, cada um dos queridos dos seus corações. Então, nesse momento, te agradecendo pelo teu amor, pela tua proteção, pelo nosso planeta, te pedimos, Jesus, a permissão em teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, para que tu possas, Senhor, nos dar a permissão necessária para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Oh, minha flor, tão linda. Obrigada, queridos amigos, queridos irmãos, e contamos com todos vocês na próxima semana para que juntos possamos voltar a conversar acerca da obra Cristianismo e Espiritismo e convido a todos para uma leitura prévia do capítulo 7. Tá bom? Muito obrigada. 8, né? 8. 8, desculpa. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência, obrigado pela vibração positiva e essa harmonia que foi essa noite de hoje. Até semana que vem. Um grande abraço, um bom final de semana. Boa noite, gente. Muito obrigada por estarem aqui, nos dando esse suporte aos nossos amigos queridos, antigos e novos. Obrigada, que Jesus nos abençoe a todos. Valéria. Obrigada. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite, um bom descanso. E que o dia de amanhã traga assim nova luz, nova esperança nos seus corações. Boa noite a todos e que possamos nos encontrar na próxima semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, gente.